Os análogos de GLP-1 estão em bastante evidência. Muito dificilmente a gente vai entrar em alguma rede social e não ver alguém falando sobre, alguém publicando que está tomando, fazendo uso desses análogos, dessas canetinhas. E por isso eu resolvi trazer um caso aqui hoje para a gente dar uma aprofundada no que são esses análogos de GLP-1 e o que nós, enquanto nutricionistas, podemos intervir para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que fazem uso dessas canetinhas. Aqui temos o caso que me inspirou trazer essa aulinha básica sobre esse conteúdo, no qual a gente tem a paciente feminina, 31 anos, 80,35 kg, 1,60 m de altura, circunferência da cintura 91,5 cm, circunferência do quadril 111 centímetros, e a relação cintura-quadril dela está em 0,81, ou seja, elevada, o que predispõe essa paciente a uma chance maior de desenvolver aí doenças metabólicas. Hábito intestinal diário, 3 em escala de Bristol. Diário, mas não adequado. Inclusive, essa paciente me relatou vários casos de constipação. E por si só, ela já deveria ter procurado antes para a gente começar a tratar, ter uma intervenção bacana nessa questão intestinal dela para trazer uma melhora e tentar fazer com que essa paciente chegasse, até em um curto período de tempo mesmo, a um nível 4 na escala de Bristol. Ingestão hídrica adequada, a diurese dela também estava adequada, sem mau cheiro, a cor dela amarelo claro, conforme ela me relatou. Essa paciente pratica musculação 4 a 5 vezes por semana, o que já é bacana, principalmente para esse paciente que está fazendo uso dessas canetinhas. Tem muitos pacientes que querem apenas resultado com a canetinha e a gente sabe que pode até obter algum resultado, mas não vai ser um resultado bom. Ademais, ela possui níveis elevados de insulina, o que por si só levou ela o médico dela, o qual prescreveu o uso dessas canetinhas, mais especificamente o Wegovy. Ademais, seu recordatório alimentar é variado e com baixo consumo de industrializados. Inclusive, ela consome frutas assim, nada que esporadicamente, ela consome realmente com muita frequência. Consome no lanche da manhã, consome no lanche da tarde e consome junto com outras refeições do dia, como por exemplo o café da manhã. Ou seja, no geral, a gente tem uma alimentação até boa. Porém, ela comete alguns deslizes que, inclusive, traz para a gente o porquê que o hábito intestinal dela é até desregulado. Mas aí foram coisas que eu já comecei a trabalhar na minha conduta nutricional assim que eu entreguei o planejamento alimentar para ela. Aqui do lado a gente tem a prescrição que o médico fez, do qual ela iria tomar a canetinha Wegovy de 2,4 miligramas, onde na primeira e segunda semana ela iria aplicar cerca de 0,25 miligramas em 8 cliques, e a partir da oitava semana ela tomaria cerca de 1 miligrama, o que resultaria aí em 31 cliques. Inclusive, junto ao uso desse análogo de GLP-1, ela estava fazendo uso de ondansetrona, que foi prescrito pelo médico, justamente como um antiemético para evitar aí enjoo, vômito, que é um efeito colateral muito presente no uso desse tipo de canetinha. O médico também prescreveu para ela uma dose de 15 mil I de vitamina D apenas uma vez por semana. Quando ela passou comigo, ela já havia passado nesse médico, então, por isso, a minha conduta já não entrou, por exemplo, com a vitamina D, porque algumas coisas já haviam sido prescritas por esse profissional. Aqui eu vou trazer para vocês as principais diferenças entre esses análogos de GLP-1. Os mais comumente vistos aí nas redes sociais, que as pessoas estão fazendo uso no país, são a semaglutida, que é princípio ativo do Wegovy, do Ozempic, e também a tirzepatida, que é princípio ativo do Mounjaro. Na Ozempic e Wegovy, que tem como princípio a semaglutida, a gente tem uma redução de peso aí de até 14,9% de peso corporal, o que em alguns pacientes pode ser um pouco mais, em alguns pacientes pode ser um pouco menos, mas no geral a médica, que as evidências científicas nos trazem, é de até 14,9% de redução de peso. E no uso desses análogos pode reduzir também, inclusive, a hemoglobina glicada, o que é um grande achado, por isso que muitos médicos prescrevem, inclusive, para o tratamento de diabetes, porque realmente ela tem um efeito positivo. Inclusive, eu prescrevia muito exame de glicemia de jejum apenas. Então, glicemia de jejum chegava elevada, eu prescrevia hemoglobina glicada. Hoje eu não faço mais dessa forma. Hoje eu já prescrevo os dois juntos, porque eu já tenho uma noção bacana para não ter que pedir ao paciente para ir fazer exame novamente. E essa hemoglobina glicada, ela nos dá uma noção boa de como que estava a nossa glicemia aí nos últimos, pelo menos, 3 meses, 90 dias. Então, essas canetinhas também podem apresentar como efeito colateral o enjoo, diarreia ou constipação. No caso da minha paciente,
ela apresentou muito enjoo. Eu achei que ela começando a usar a canetinha no outro dia, porque ela passou no médico, e depois ela passou em mim, e cerca de 2 dias após a minha consulta, a canetinha dela chegou, ela havia comprado pela internet. Eu achei que quando ela fosse começar a utilizar, ela só ia começar a sentir efeito colateral cerca de 24 horas depois, mas não. Assim que ela fez o uso da primeira dose da canetinha, cerca de, acho que 15, 20 minutos depois, ela já me falou que estava bastante enjoada. Então, a gente sabe que isso compromete a ingestão calórica do nosso paciente. Já no caso da tirzepatida, que é do Mounjaro, que muitas pessoas aí estão utilizando no momento, a gente pode ter uma redução aí de até 25% do peso corporal. Como eu disse, isso é uma estimativa média de quanto o paciente pode perder, mas alguns podem perder até mais ou menos. Nesses casos de tirzepatida, a gente pode ter também hipoglicemia no nosso paciente, que é algo que a gente não quer, por isso que a gente tem que ter bastante atenção na nossa intervenção nutricional. E o que faz também perceber que a nossa intervenção nutricional é de grande valia para esse tipo de caso, para evitar também esse tipo de marcador. Inclusive, o uso dessas canetinhas pode também reduzir a hemoglobina glicada e pode ter como efeito colateral efeitos gastrointestinais, como enjoo, diarreia e vômito. No caso da semaglutida, eu não encontrei muito que ela tenha o vômito como efeito colateral, mas pode ocorrer, diferente da tirzepatida. E, inclusive, a minha paciente que faz o uso do Wegovy, da semaglutida, ela tinha, assim, enjoo, vômito, inclusive, porém o vômito ocorria de forma mais esporádica. Durante os 30 dias mais ou menos que ela utilizou, ela vomitou cerca de 3 ou 4 vezes. Até porque também ela estava fazendo o uso do antiemético, isso já tem ali algum efeito positivo nesse aspecto. No uso dos análogos de GLP-1, a gente pode ter aí um maior retardo do esvaziamento gástrico, a gente pode ter os análogos de GLP-1 atuando em áreas do cérebro relacionadas a menor apetite, porque vai gerar mais saciedade nesse paciente, e no caso no cérebro, essas canetinhas podem fazer com que esses análogos atuem ali na região do hipotálamo, por exemplo, também aumentando a secreção de insulina no pâncreas, que vai se ligar ao receptor das nossas células e fazer com que a glicose entre dentro da célula e metabolize, não ficando na corrente sanguínea, acumulando ali e se tornando uma hiperglicemia para esse paciente, que a gente não quer. Mas também os análogos de GLP-1, eles vão atuar aí em outros órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, os rins aumentando a diurese, como, por exemplo, diminuindo a inflamação, diminuindo a esteatose hepática no fígado, retardando o esvaziamento gástrico, como eu já falei, diminuindo fome. Então, os análogos de GLP-1, eles são muito positivos em algumas questões, mas a gente tem que estar bastante atento ao que as evidências científicas nos trazem relacionadas ao seu uso, porque eles também podem ter uns efeitos colaterais aí que não são muito bacanas a longo prazo. Por isso, é bom que a gente fique atento e que a ciência nos traz acerca do uso dessas canetinhas. A gente sabe que agora os estudos estão aí com uma frequência com um aceleramento bastante maior, os estudos estão muito mais em altas em relação a esse caso, e a gente vai ver muito mais coisa relacionada a essa temática, por isso a gente tem que estar atento. Na minha intervenção nutricional, eu uso de dieta hipocalórica, porque geralmente o paciente, ele vai sentir tanto enjoo, como eu falei, vai até chegar a vomitar, que a ingestão calórica dele vai ser bem prejudicada. Então não adianta eu ficar fazendo muito cálculo para colocar ali cerca de 2.000, 2.200 calorias, com muita proteína, porque na prática esse paciente não vai conseguir ingerir essa quantidade toda. Então, geralmente, eu prefiro trabalhar em cima da taxa metabólica basal desse paciente. E aí, deu ali 1.500 calorias, 1.600 calorias a taxa metabólica basal, é o que eu vou tentar trabalhar e torcer para que o meu paciente consiga seguir pelo menos isso na prática. Da minha dieta normolipídica, normoglicídica, hiperproteica, porque nesse caso paciente que faz uso de análogos de GLP-1, ele vai perder bastante peso, porém, ele não vai perder apenas gordura. Em boa parte dos casos, ele vai perder muita massa magra, que é cara e difícil de se conseguir, e que a gente precisa, com a nutrição, preservar ou aumentar. Prescrevi também um probiótico, porque a gente vê que esse paciente tem muito efeito gastrointestinal e a gente precisa atuar nessa parte, porque a flora intestinal desse paciente pode acabar dando desregulada boa e a gente precisa manter essa flora intestinal dele equilibrada. Então, a paciente me trouxe, inclusive, que ela queria fazer o uso do whey protein da Virginia, por isso que eu coloquei aqui no slide, que é da marca Wheypink, e eu fui dar uma pesquisada, aparentemente ele é um bom whey. Eu senti falta apenas do aminograma
dele que eu não encontrei. Mas a gente vê que ele tem também um corante caramelo 4, que tem em vários outros wheys, como por exemplo o whey da marca Growth. Ele é um pouco mais calórico, porque a dose de proteína dele é maior, então, no geral, eu achei até que um bom produto comparado a outros produtos que estão aí no mercado também, sendo veiculados. E essa prescrição, inclusive, eu acabei mantendo nesse caso dessa paciente. Assim como a creatina, eu também prescrevi para que possa estimular o aumento de massa magra, que é o que a gente tanto quer nesse caso desses pacientes. Mas, se for o caso também, a gente pode prescrever, por exemplo, um suplemento de aminoácidos que vai causar menos desconforto aí para o nosso paciente e que também é um bom produto a ser utilizado nesse processo. A creatina, inclusive, a dose dela eu coloquei ali 5 gramas porque foi a dose que eu calculei para essa paciente. Então, são bons aliados do nutricionista nesses tipos de casos. Essa foi a minha prescrição do probiótico. Como eu falei anteriormente, é bacana que a gente fique de olho nas evidências científicas para a gente ver quais cepas fazem mais sentido para essa prática. Essas foram as cepas que eu prescrevi para manipulação, mas se você encontrar um artigo que tenha cepas que tenham um efeito melhor sobre o caso desse paciente, também pode prescrever, e é muito bacana a gente fazer o uso de probiótico nesse tipo de caso. Eu encontrei uns achados nesse artigo que eu achei muito interessantes. Dos principais efeitos colaterais ao uso de análogos de GLP-1, a gente tem os efeitos gastrointestinais que eu falei: enjoo, vômito, constipação, diarreia, mas também, em uma boa porcentagem, a gente pode ter dispepsia e dores abdominais, e em porcentagens menores, a gente pode ter aí problemas cardiovasculares, reações alérgicas, assim como pode ocorrer com qualquer outro produto, problemas hepatobiliares e também, falando de análogos de GLP-1, a gente vai ouvir falar muito sobre pancreatite. Seria 0,01% dos casos? Sim, mas pode ocorrer. Inclusive, eu falo isso fazendo analogia, mas o artigo nos traz que distúrbios pancreáticos nesse estudo estiveram ligados a 8,33% dos casos. É um número pequeno, mas pode ocorrer e nós, enquanto nutricionistas, temos que ficar atento ao tipo de sintomatologia que o paciente apresente, para que a gente possa ter uma boa conduta nutricional ou reencaminhar novamente esse paciente ao profissional para reavaliação do uso desses análogos. Para encerrar, eu trouxe aqui essas duas notícias. Na primeira, a gente tem que a fabricante de canetas emagrecedoras se torna a primeira farmacêutica a valer R$ 1 trilhão, ou seja, um valor que ultrapassa o PIB de alguns países. E isso só nos traduz que, na prática, essas canetinhas elas estão mais em alta do que a gente imagina. Tanto que, desde que eu formei, eu acho que eu nunca ouvi falar sobre um fármaco que fez tanto sucesso como esse. E é aquela coisa, né? Mexeu com peso, com redução de peso corporal, realmente não tem outra. Vai ser muito veiculado na mídia e por isso a gente tem que estar bastante atento ao que as evidências científicas nos trazem, para que a gente tenha um bom aporte de informações acerca dessa temática quando a gente for atender um paciente em uso dessas canetinhas. Inclusive, essa outra notícia me pegou muito esses dias, que foi sobre a atriz Giovanna Chaves usando o Mounjaro para sair dos 53 para 49 quilos. Ao que a gente percebe, ela já é uma menina alta, magra, com IMC aí, índice de massa corpórea, que já deve ser baixo, que já seria desaconselhado, por exemplo, a perca de peso. Mas aí, ok, quer perder peso? Livre-arbítrio. Mas o uso dessas canetinhas é muito complicado. Ela postou isso na rede privada dela e isso acabou vindo a público, o que acaba, aí, infelizmente, influenciando várias outras jovens da idade dela a utilizar, e nesse caso eu acredito que é totalmente desaconselhado. Foram utilizadas as canetinhas para o uso de doenças metabólicas, ok, é de conduta médica, a gente apenas tem que pegar essa conduta médica e colocar a nutrição no meio para andar junto. Agora, casos como esse de jovens utilizando um jaro, em casos de magreza já, porque já é um paciente com magreza, é totalmente desaconselhado. Por isso, a gente tem que estudar muito sobre essa temática e usar da nossa voz enquanto profissionais de saúde para veicular o máximo que a gente puder de informações acerca dessa temática.